Olá pessoal, aqui é o Seu Magalhães trazendo notícias. E a notícia de hoje, que já não é tão nova, mas uma notícia um pouco mais antiga, é que estão tentando implementar um governo mundial. E a esquerda, infelizmente, é o caminho para isso. Eles tentam legalizar o aborto, legalizar as drogas, e tudo financiado por George Soros. George Soros é um milionário com mais de 22 bilhões e meio em sua conta. Na verdade, 25 bilhões e meio em suas contas. Eles estão entre os 30 homens mais ricos do mundo. Isso, George Soros, ele financia toda a esquerda com essas coisas, legalização do aborto, das drogas. E aqui no Brasil, infelizmente, estava sendo implementado com Lula. E você verá isso com o do Diego Roques, e também sugiro para que se inscrevam no canal dele, sigam lá e também me sigam aqui. Já deixo o vídeo para vocês verem agora. Vamos nessa, vamos aprender e vamos se ligar nessa vida. Porque muitas dessas coisas que estão acontecendo envolvem todos nós. Aborto, descriminalização das drogas, eutanásia, ideologia LGBT na mídia, nas escolas e na igreja, vitimismo negro, criminalização da polícia, leis que favorecem bandidos, leis que desarmam a população de bem, feminismo e por aí vai. Não adianta tentar debater nada disso se você não souber onde está a raiz desses problemas. Vê esse vídeo até o final, porque eu creio que esse vídeo é um dos mais importantes que eu já fiz e vai ser a base de muitos outros vídeos que ainda vou fazer. Nascido na Hungria e também com nacionalidade americana, George Soros é um multibilionário que em 2017 estava entre os 30 homens mais ricos do mundo. Rockefeller, Rothschild, Ford, George Soros são uma das famílias que influenciam e controlam as finanças, a educação, a política e os meios de comunicação de todo o mundo. E não, isso não é a teoria da conspiração. Todos os dados são públicos, só enxerga quem quer enxergar. Esse assunto é muito complexo. As atividades dessas organizações são diversas e já estão em atividade há muitos anos. Então é impossível tratar de um tema desse de forma muito abrangente em poucos minutos de vídeo. Então essa vai ser uma introdução superficial, mas vai ser o suficiente para você entender. George Soros financia ONGs de esquerda em todo o mundo. Por que um bilionário capitalista investiria em projetos de esquerda? Porque a maioria dessas ONGs financiadas por ele são contra o conservadorismo, são contra a moral, são contra a família e são contra a cultura cristã. O maior foco dos ataques de George Soros são nos Estados Unidos, mas ele trabalha em todo o mundo. Ele é fundador da Open Society e é através da Open Society que ele manda dinheiro para todas essas ONGs de esquerda espalhadas pelo mundo. No Brasil, o Instituto Sou da Paz, que fez e faz forte campanha a favor do desarmamento. O desarmamento do cidadão de bem, mas que não desarmou os bandidos. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. Esse instituto é financiado pela Open Society, é financiada por George Soros, também financiado pela Globo, pelo Fundo Brasil de Direito dos Manos, pelo Programa das Nações Unidas. Olha só que linda essa aliança. Continuando, ONU Mulheres. ONU Mulheres, Aliança pelo Fortalecimento do Movimento Feminista, lança edital de projeto para mulheres, em uma grande aliança entre defesa do direito das mulheres, ONU Mulheres, Open Society Foundation e Fundo Elas. Feminismo contemporâneo, que vai apoiar projetos de grupo de mulheres de todo o Brasil com enfoque na mobilização de mulheres para a defesa dos seus direitos, formação de política e ação feminista coletiva. Afinal, o movimento feminista tem feito um grande trabalho a favor das mulheres no Brasil, né? Dá uma olhada aí. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca. Vem desconstruir o gênero junto com as putinhas. Vem conscientizar e libertar a bucetinha. Em matéria de aborto, a gente sabe bem, o corpo é da mulher e a decisão também. Nos
Nos Estados Unidos, George Soros financia um grupo que se chama Black Lives Matter, que é um grupo de ativistas negros. George Soros usou diversas vezes esses grupos para fazer protestos contra Donald Trump. E há matérias dizendo que esses grupos receberam dinheiro para promover brigas e confusões durante as manifestações. É o grupo do vitimismo negro dos Estados Unidos. George Soros foi o maior doador da campanha da Hillary Clinton para a presidência dos Estados Unidos. Todas as mídias fizeram campanha a favor dela, tentaram destruir a imagem de Donald Trump a todo custo, e eu falei sobre isso no meu vídeo anterior. No Brasil, a Open Society também financia grupos vitimistas negros. No site da Open Society tem uma matéria falando sobre um dos fundadores da Uniafro no Brasil. E nesse vídeo ele vem com aquele papo de que a morte de negros no Brasil impacta menos e comove menos, e que provoca muito menos insatisfação coletiva e revolta. É sério mesmo? Não pararam de falar sobre a morte da Marielle Franco até hoje. Gisele Palhares, médica, que morreu num assalto na linha vermelha, ou a professora Ellie de Abreu, que morreu para salvar crianças na creche. Se não fosse as redes sociais, ninguém ia ficar sabendo disso. E eu só dei 2 exemplos para não me estender, porque morte por homicídio de branco e negro acontece todo santo dia no Brasil. São mais de 60 mil homicídios ao ano. Então morte no Brasil se tornou banal no geral. Mas o caso da Marielle Franco é super especial por quê? Porque é lésbica, negra, contra a polícia, ativista de esquerda, pertencente a grupos financiados por George Soros. Quando é pra falar de bandido, Marcelo Freixo defende anistia, perdão para bandido. Agora sobre a morte da Marielle Franco, ele quer que os assassinos sejam presos imediatamente. Nesse caso as regras mudam, né? Eles são especiais demais. Soros e Fundação Ford se unem para financiar e criar lideranças políticas como Marielle Franco. 3 milhões de dólares de doação. Morre muita gente todo dia, inclusive muitos policiais negros. Mas a pressão e revolta da mídia só acontece quando é ativista da esquerda, porque daí dá pra fazer palanque político e também dá pra fazer o que a esquerda faz de melhor: vitimismo, culpar os brancos e a polícia. Aí na continuação do vídeo do fundador da Uniafro, lá no site da Open Society, ele começa a culpar a polícia por toda a violência causada no Brasil. Uniafro, mais uma organização vitimista em parceria com George Soros, com a única intenção de dividir a população, colocar um contra o outro, negros contra brancos, e colocar todos contra a polícia. Em 2017, a ONG Anistia Internacional foi obrigada a devolver 137 mil euros à Open Society de George Soros. Dinheiro que seria usado para promover o aborto na Irlanda. Foi obrigada a devolver o dinheiro porque na Irlanda é ilegal receber aporte financeiro de organizações estrangeiras, com o intuito de influenciar a política local. Crime de lesa pátria. Mas como vocês viram, recentemente o aborto foi descriminalizado na Irlanda. E agora na Argentina, a Câmara também aprovou a descriminalização do aborto. Não é coincidência? Eles tentam aprovar as mesmas pautas em todo o mundo. E a Anistia Internacional também faz o trabalho dela no Brasil. E o próximo passo para a liberação do aborto é no Brasil. E a Anistia Internacional não faz só o trabalho de legalização do aborto, mas também de criminalização da polícia. Operações policiais no Rio de Janeiro. Helicópteros disparando do alto é inadmissível, afirma Anistia Internacional. Mas morte de policiais é admissível, né? George Soros é a favor da desmilitarização da polícia. E da mesma forma que ele usa ONGs para incitar o ódio contra a polícia no Brasil, ele faz a mesma coisa nos Estados Unidos. E é sempre com a mesma conversa: policiais brancos matando jovens negros. Continuando, Uruguai 2014, a legalização da maconha é obra da Open Society de George Soros. Matéria inclusive na Veja. Andei fazendo uma pesquisa no site da Open Society e vi que na Colômbia eles querem legalizar a cocaína. Em uma parte do texto que eu li diz o seguinte: pesquisa sobre o valor nutricional significativo da coca, uma das inúmeras aplicações prejudicadas pelo viés cultural e racial, em vez da ciência, e analisa as leis que impediram tanto a pesquisa científica quanto o desenvolvimento de usos benéficos da coca. Aí tem toda aquela argumentação dizendo que se legalizar a cocaína vai enfraquecer o narcotráfico, que combater o narcotráfico é prejudicial. Eles usam a mesma conversa fiada no Brasil com a maconha. Eles usam a mesma conversa fiada
piada com o aborto. Estão sempre querendo legalizar o crime ao invés de combater o crime. Acho que vocês não têm noção da monstruosidade disso tudo. Entenderam por que a inversão de valores e o caos estão instalados em todo o mundo? É tudo arquitetado. O Dr. Enéas já falava sobre o George Soros anos atrás. Infelizmente, a visão dele estava muito além do nosso alcance e também não tinha internet para a gente ter acesso à informação. Mas hoje em dia, mesmo com internet, mesmo com informação, a visão dele ainda está muito além do alcance de muita gente. A população está manipulada demais. Ninguém quer saber de se informar. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz Que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional. mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? Qual é a finalidade de George Soros, Rockefeller, Ford, todas essas famílias que controlam o mundo? Criar uma nova ordem mundial. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerais. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Centralizar todo o governo do mundo nas mãos de um único governo. Para isso é preciso dominar a massa. E o que mais impede a população de ser dominada? Os valores morais, o valor judaico-cristão, a família, pois são a base da sociedade. Isso torna uma sociedade forte. Sempre foi assim. A família, a moral e a fé sempre foram a base da sociedade. E foi por essa base que foi possível a humanidade chegar até aqui. Então eles financiam todos esses movimentos que são contra a família, contra a igreja e contra a moral. A ideia é enfraquecer, fragmentar a sociedade, isolar os indivíduos. Fazendo isso, o governo não tem resistência. A ideia desses caras é destruir a sociedade, tornar todo mundo dependente do governo. Por isso a esquerda sempre prega mais governo, crescimento do governo o tempo inteiro. A ideia é falir os países, colocar a população de joelhos para que eles tomem o controle. Todas essas ONGs são criadas para influenciar a política dos países. Quantas leis já não foram impostas por ONGs? Essas ONGs obedecem à agenda da Open Society que as financia. O Brasil não está indo para a vala por acaso. Essas ONGs cometem crimes de lesa pátria. E a outra grande aliada de George Soros é a Organização das Nações Unidas. São criminosos. Aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero, casamento gay, vitimismo da minoria, defesa de bandido, criminalização da polícia. Faz parte da agenda de malditos como George Soros. Donald Trump só conseguiu ser eleito por também ser bilionário. Então, com dinheiro é possível equilibrar a disputa. E isso acabou frustrando temporariamente os planos de George Soros. E isso também prova que o poder desses caras não é ilimitado, mas o dinheiro dita as regras. E no Brasil, como é que vai ser? É melhor a gente começar a se unir para tomar as ruas.
Acorda, o Brasil está num buraco muito maior do que vocês imaginam. Em outros vídeos a gente vai tratar sobre esse assunto por partes. Obviamente ficaram lacunas nesse vídeo. É um assunto muito amplo, esse vídeo foi só para pincelar. Aborto, drogas e muitos outros planos diabólicos. Ainda vamos falar muito sobre isso. Em Budapeste, na Hungria, onde George Soros nasceu, um ministro do governo húngaro falou perante o parlamento que os planos de Soros são satânicos e declarou que todo cristão tem o dever moral de lutar contra ele. Abram os olhos. Esses demônios sempre vêm disfarçados de bonzinhos, de defensores das minorias, de defensores dos direitos humanos. No fim, eles não ajudam ninguém. O caos no mundo só aumenta. Obrigado a você que me apoia. Compartilhe essa mensagem, não guarde ela só para você. Curta a página, se inscreva no canal e até a próxima. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.